Olá, vamos então dar essa entrevista coletiva com o técnico Roger Machado após o duelo entre São Paulo e Vasco em São Januário. Roger, boa noite. Gabriel Sara, bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito da postura do São Paulo na segunda etapa, né? O São Paulo que foi com 1-0 para o intervalo e ficou um pouco mais para trás no jogo. Queria que você falasse um pouco a sua análise em relação a tamanha passividade em um jogo que o São Paulo, mais uma vez, tinha totais condições, né, de ir para casa com 3 pontos. Então, acho que foram dois tempos distintos, né, em que a gente conseguiu, dentro da característica do jogo, né, que era um jogo, né, de busca de contra-ataque, e o Caleri sustentando, né, de primeira bola, a gente conseguindo construir. Conseguimos o nosso gol e tivemos aí pelo menos mais uma oportunidade de sair vencedor no segundo tempo com 2-0. Mas no segundo tempo, diante da mesma característica, né, que o Vasco se propôs no primeiro, né, com 2 pontas mais abertos, seguiu lançando as bolas para a área, né? E no segundo tempo, em função da gente defender um pouco mais baixo, a gente não conseguiu conectar esses contra-ataques que levasse o Vasco para dentro do seu campo novamente, né? E os 2 gols tiveram, embora, né, foram diferentes, mas tiveram a mesma origem, né? Os cruzamentos, uma penalidade, né, e depois um bate-rebate também, mas dos cruzamentos laterais ali, né, que houveram, e nós conseguimos, né, rechaçar no primeiro momento, mas houve um rebote, né. Não foi por iniciativa, né, que a gente, né, desceu mais no campo, mas foi em função do Vasco ter nos empurrado e a gente não ter conseguido encaixar bons contra-ataques, né. As substituições, né, foram nessa direção, né, foi, né, com o Tapia ter um jogo mais físico também, né, e um segundo atacante que sabe buscar profundidades, né, mas não foi possível, né, uma derrota que a gente lamenta muito, né, de um primeiro tempo bom e um segundo tempo abaixo. Roger, prazer revê-lo. Vocês foi um jogo em tempo real. Sim. O que você achou do pênalti, por exemplo? Eu ainda não vi a imagem ainda, né? Mas, né, já vi circunstâncias parecidas e ter sido anotada uma infração, né, no início da jogada, né, pelo que me comentaram, né? Então, vou analisar melhor, mas não passou pela arbitragem, né, de uma certa forma, né, a nossa derrota. Passou pela nossa instabilidade dentro do jogo. Roger, aqui no Centro Monique Danello, TNT Esportes. A gente sabe que para os clubes brasileiros esses meses de abril e maio são meses bem intensos, né, por conta da parada para a Copa, com as rodadas do Brasileiro e as competições sul-americanas. O São Paulo tem conseguido as vitórias na Sul-Americana, mas no Brasileiro vem de um período ali de queda de rendimento, pelo menos nesses últimos 6 jogos. O que vocês têm conversado? Qual o teu diagnóstico? Como vocês pretendem equilibrar as coisas nesse momento? O São Paulo começou muito bem o Brasileirão, mas agora distanciou um pouquinho ali da frente. Você frisou bem, né? É uma questão que abril é sempre o mês que as competições elas se acavalam, né? E esse ano ainda com a Copa do Mundo, ela digamos assim, né? Muito mais recuperá-los do que propriamente, né, trabalhar no campo. As correções vão ter que ser feitas de outra forma, né? Buscar esse equilíbrio é o que todo mundo busca nesse momento, né? Por vezes o equilíbrio é uma competição e a instabilidade noutra, né? O começo de Brasileiro nos deu a possibilidade de focar em outra competição, que foi a Sul-Americana. A gente deu 2 momentos, 2 times distintos, né, para poder dar oportunidade a todos, para poder dosar as cargas para o brasileiro também, né, e tem que seguir fazendo essa gestão, né, no alta maneira, até esse primeiro momento da parada para o Mundial. Roger, Thiago Totti, a dificuldade que o São Paulo encontrou na partida era o que você já esperava ou foi surpreendido de alguma forma? Não, a gente preparou o time justamente sabendo que o Vasco é o time que mais cruza a bola para dentro da área do adversário, né? E no primeiro tempo a gente conseguiu neutralizar, né, a boa parte das jogadas, ou fazendo dobra de marcação pelos lados, ou dentro da área estando bem posicionado, porque o Vasco pesava a área com muitos jogadores, era importante a gente estar com bastante gente também. No segundo tempo, a gente com um ponto a mais no campo, né, o Vasco, né, teve a alternância pelos 2 lados e assim a gente teve mais dificuldade. Como eu disse, a origem dos 2 gols foram muito parecidas. Boa noite, Roger, por acá.
José Fernandes, correspondente do Jornal AS. Estou ouvindo, estou ouvindo. Sim. Pode seguir. Eu estou perdão. virando a orelha para ouvir. Perdão. Eu te queria perguntar por Gonzalo Tapia. Qual é a sua avaliação de atacante chileno nestas primeiras semanas de trabalho? Não, o Tapia já atuou comigo em diferentes momentos. Né? Atuou desde o início do jogo em Montevidéu, numa função diferente. Né? E agora eu estou oportunizando a chance dele atuar mais na sua função, que é um segundo atacante. Né? Por trás do centroavante, ele consegue ter mais mobilidade. É um jogador que tem muito potencial e tem muito a evoluir. Encerramos então com o técnico Roger Boa noite, Machado. gente. Obrigado, uma boa noite.